Olá, Rondônia! Estamos no ar com o nosso bate-papo semanal Política com Café, aqui no Rondônia ao Vivo, que é o site de maior audiência do estado de Rondônia. De longe o site de maior audiência, nós medimos isso inclusive com pesquisas, e tá bombando o Rondônia ao Vivo no estado de Rondônia. E hoje o nosso bate-papo aqui no Política com Café, olha só, a hora que eu disser que eles são de administração, são CEOs, são diretores de uma empresa que trabalha com administração, é o Centro Administrativo Integrado de Rondônia, que exerce vários trabalhos ou presta vários serviços na área de administração, e vocês vão dizer o que tem a ver com política. Tem. Tudo é política. Então vamos lá. O Rafael Vargas é um dos CEOs da Cairon, e a Creuza, outra contadora, administradora, enfim, filósofa, biomédica, estudante de direito. Meu Deus do céu, esse povo estuda muito, graças a Deus, né? Que eles gostam de estudar, e alguém tem que puxar, alguém tem que ser ponta de lança, né? Para mostrar que a educação é importante, o estudo é importante. Sejam muito bem-vindos, Rafael e Creuza, no Política com Café. Muito obrigada, é um prazer estar com você. E é legal a gente conseguir fazer essa interlocução entre a política e as áreas de atividades econômicas. E a nossa tendência é ter o desenvolvimento regional. Se a gente não falar das áreas interconectadas para o desenvolvimento regional, a gente está fazendo qualquer outra coisa, menos política. Porque a política, ela está para desenvolver as regiões economicamente, socialmente. E ali naquele tripé, a gente conseguir, de fato, trazer para dentro do nosso estado o que de fato nós queremos. Eu adoro dizer que eu sou amazônida, eu sou filha de Porto Velho. Em todos os lugares que eu chego, quando a gente vai apresentar nossas palestras, as nossas pesquisas, a gente sempre diz, a gente é amazônida, a gente tem know-how em desenvolvimento, em falar da nossa regional. Quando a gente fala da Amazônia, todo mundo quer saber de nós, né? Uhum. Quem somos, onde somos, o que fazemos. E aí as pessoas não fortalecem as atividades que nós temos aqui. Nós temos atividades de desenvolvimento e pesquisa muito bem consolidadas, que a nossa população ainda não sabe. E a gente veio hoje aqui para bater esse papo com você sobre isso. Ah, que legal. Rafael. É exatamente isso, né? O que é importante a gente ter essa percepção de que toda atividade econômica realmente gera um ativo político, né? No sentido da transformação, né? Principalmente na questão econômica. Então, talvez, né, esses apontamentos que a Creuza acabou de comentar é uma atuação também do próprio empresário. Como que eu posso contribuir para o meu estado, para a minha cidade, a partir das atividades que eu tenho e desenvolvo. E principalmente que é uma das principais atividades nossas, né, que é a captação de recurso. Como eu desenvolvo o meu município, o meu estado, com recursos oriundos de outras fontes, né, além das minhas atividades econômicas. Então, é um trabalho que acaba refletindo em decisões extremamente interessantes, né, para o desenvolvimento econômico de qualquer cidade, qualquer estado, qualquer lugar. Olha que interessante. E como nós vamos falar de primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, tudo é política, porque quando se fala em empresa, em empreendimento, em iniciativa privada, se fala em quem gera, quem faz o capital girar, né? Quem recolhe o imposto, porque eles atendem o consumidor, recolhem o imposto e mantém os outros setores. É isso, Rafael. Por falar nisso, a Cairon também atende o terceiro setor, não é? Sim, nós trabalhamos diretamente com o terceiro setor, não somente, né, com o terceiro setor, mas é um dos focos, né, a atuação da Cairon com as organizações da sociedade civil, sejam elas associações privadas, fundações, igrejas ou cooperativas. É um trabalho que a gente está realmente desenvolvendo uma dinâmica mais profissional, que é algo que as instituições
tem dificuldade de compreender, principalmente quem atua na região norte. Existe uma certa dependência ainda, né, do Estado, dos agentes políticos, principalmente quando se trata do parlamento e executivo. Existe uma dependência. A gente tem apresentado outras fontes, outras formas de atuação, principalmente na questão mais de gestão estratégica mesmo, aplicando ferramentas, né, que trabalham uma gestão, um gerenciamento, uma contabilidade mais qualificada, que também é um problema que nós identificamos. De toda a nossa carteira de cliente do Centro de Administração Integrada de Rondônia, 100% que foram se transformando que se transformaram como nossos clientes, tiveram erros contábeis, principalmente voltado de uma contabilidade especializada para o terceiro setor. Então, isso é algo que a gente precisa trabalhar não somente com as organizações, mas também com os próprios contadores, para entender que ali existe um cenário e precisa realmente de uma atuação bem especializada para atuar com as organizações. Olha só. Pegando o gancho disso aí, rapidamente, para quem está nos ouvindo agora, nos assistindo, perceba o que é o terceiro setor. Porque Sim. a gente tem uma máscara da sociedade sobre o terceiro setor. O terceiro Certo. setor, na mente da grande população, está para as ONGs, né? A galera ali positivista e tal, que está para fazer assistencialismo. E não, o terceiro setor, conceitualmente, se a gente for trabalhar o conceito do terceiro setor, ele está justamente para suprir lacunas que o governo, sendo o primeiro setor, não teve capacidade técnica ou capacidade orçamentária para desenvolver. Um exemplo básico. Hoje, nós temos uma grande expressão de um público autista, né? E nós precisamos trabalhar especificamente com esse público. E o governo ainda não detém capacidade técnica, capacidade instalada para recebê-los. As associações que trabalham com esse público são acessórias a essa atividade. Então, até para as associações, eu preciso que os presidentes da associação pare de passar pires. A gente vê a associação sempre assim, eu preciso do político X, eu preciso do governo X. Não, nós somos intrínsecos ao processo. Nós precisamos do primeiro setor, tal qual o segundo setor e terceiro setor estão interconectados. Então, assim, Creuza, o terceiro setor é apenas isso? Não. Nós somos uma válvula de transformação social e de atingimento das políticas públicas estabelecidas pelo governo. Então, a gente está para ajudar o governo a atender as suas metas, a bater a expectativa do que foi escrito lá no seu planejamento orçamentário. Então, percebam que nós somos aqui, parceiros desse processo. E nós precisamos que o público, tanto das associações, quanto do governo e a sociedade em geral, perceba isso, que nós somos interconectados. E a gente precisa promover o desenvolvimento juntos. Agora só pegando isso aí também, o que é importante destacar? Em 2025, nós fechamos na média de 12,7 trilhões o PIB. Sim. Desses 12,7 trilhões do PIB, né, o produto, né, interno bruto, tira 5%. Esse 5% de 12 é o que representa a contribuição do terceiro setor para realmente o desenvolvimento econômico. Então perceba, olha a grandeza do terceiro setor nisso. E porque contrata serviço, faz aquisição, tem as contribuições dos impostos, quando não há uma imunidade ou uma isenção. Então tem todo um processo de contribuição. Agora as organizações não conseguem enxergar essa dinâmica e realmente não conseguem, na maioria das vezes, não conseguem enxergar realmente a verdadeira contribuição. Não é somente a transformação em si, né, do indivíduo que está sendo acolhido, da criança com autismo, né, ou a questão da dependência química, mas percebam a construção do terceiro setor na política do desenvolvimento econômico da sua localidade, seja por ICMS, seja por ISS, seja por outros tipos de impostos e contribuições. Então há tem que ter essa visão mais econômica quando se trata também do terceiro setor relacionado aos tributos e também essa conexão com a empresa e governo. Sim. Veja só um exemplo, Lejane, a gente está falando muito do terceiro setor e a gente sempre busca as variáveis assistencial. Né? Agora mesmo a gente deu o exemplo do público autista, mas olha só, nós temos a Federação das Associações Comerciais de Rondônia. Presidente Kelly, um beijo, muito obrigada pelas oportunidades de trocar conhecimentos que a gente sempre tem com eles. E ali você percebe a força do associativismo das associações comerciais em todos os lugares empresariais, industriais de Rondônia. E o que eles fazem? Desenvolvem pelo terceiro setor o
o público empresarial. Então, perceba que eu não estou falando apenas da assistência, mas eu estou falando do desenvolvimento, inclusive econômico. E a gente percebe que o terceiro setor consegue fazer essa mudança de status quo de todos os âmbitos. Só que, infelizmente, a sociedade, o governo em si, vive à margem dessa realidade, que não é algo novo. Não é algo novo, e eu fico um pouco chateada quando a gente conversa sobre essa pauta específica, ainda é tratado como algo de inovação. Não é inovação. Não Já é. está startado há um tempo. A gente que não sabe beber das fontes, que tem aí recursos para que nós possamos beber. O triste é que se transforma em clientelismo, né? Porque Justamente. o governo vê a oportunidade, né? E uma atuação mais clientelista. Vê um parlamento, se aproveita da situação e consegue ali manter uma instituição de forma clientelista, uma dependência do Estado, ao invés de desenvolver ela para realmente contribuir para o desenvolvimento da sua localidade. Sim, sim. Você é um cara dos números. Vamos para os números. Vamos lá. CISPA, Rafael, quantas associações nós temos inscritas no CISPA mais ou menos hoje? Nós temos, assim, vendo os números e fazendo comparativo também com o IPEA, que o IPEA tem outros números Sim, relacionados sim, à Rondônia. Se a gente pegar os números do IPEA, nós temos em média ali de 8 mil, uma fração de organizações. 8 mil alguma coisa, ou até mais, né? Pelo Esse IPEA. público Pelo desse IPEA. É claro, a gente precisa entender os números, porque nós temos números na Receita Federal, principalmente das ativas, inativas, inaptas, que muitas vezes não se relaciona ou não tem uma comunicação com os cartórios. Para o cartório, com certeza, o número é maior. Porque poucas instituições dão entrada no cartório para o fechamento. Sim. Né? Então, ali no cartório, para ela, está aberto. Então, o número, com certeza, é maior de instituições que existem no estado de Rondônia. Agora, se a gente pegar o CISPA, que é um sistema de parceria do governo do estado de Rondônia, que credencia, ele deixa a instituição apta, falando, essa instituição está ok para captar o recurso. Sendo que, na minha visão, não faz muito sentido, até porque o CISPA, o credenciamento em si, ele tem um período de 3 anos, mas a gente tem documentos que são certidões que tem prazo de validade de 30 dias. Então, como que eu vou falar que uma instituição está apta por 3 anos, sendo que tem um FGTS que vence em 30 dias? Alguns municípios têm as suas CNDs municipais que vencem em 30 ou 90 dias, a depender do município. Nós temos ali a CND federal, que é 180 dias. Então, não faz sentido. Agora, se pegar em números, a última vez que eu tive uma relação com o CISPA, tinha uma média de 7 mil algumas instituições, né, no total, né, de acesso ali, e uma média de 4.500 instituições com credenciamento. Né? Mas são números exatos, são números assim que é apresentado via planilhas, né, para apresentar o quantitativo de organizações que nós temos. Mas se a gente pegar esses números, a gente consegue ainda enxergar que há um número pequeno de organizações que se mantém regularidade fiscal, manter as suas contribuições sociais. Quando fala contribuição social, quando tem um colaborador, precisa realmente ter ali a contribuição dos seus encargos, né, perante a contabilidade e outras coisas. Olha só, porque a dinâmica social ela é muito mais complexa do que as pessoas conseguem entender ou têm interesse, né, em saber. Tanto a administração pública, o sistema público em geral, que a gente chama de política, né? E o setor econômico também é muito dinâmico, né? São várias formas de fazer o dinheiro circular e as pessoas obter renda e tal. E o terceiro setor é aquele braço social que alcança onde o governo não alcança. Por isso há o interesse, por exemplo, se não tivesse um órgão do terceiro setor cuidando das pessoas com problema de câncer, né? No estado de Rondônia, o que seria dessas pessoas? Iam para Barretos, como ia antigamente, pegavam o ônibus aqui, ia para Barretos, né? Sim. Agora tem Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena, Porto Velho, tem em vários lugares, e tem a Sapaz, tem tantas outras, né? E agora parece que as cooperativas também se enquadram no terceiro setor. Como é que é isso? Fala para mim. As cooperativas em si, né? Porque as cooperativas têm uma lei específica. Tanto as cooperativas quanto as instituições religiosas, né? As organizações religiosas. O que ocorreu em 2014, com a primeira redação da Lei 3019, conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Certo. Em 2014, foi aprovado em julho,
e só estava previsto 3 tipos de natureza jurídica: associação privada, fundação privada e organizações religiosas. Lembrando que nesse período as organizações religiosas estavam impedidas de captar recursos, até porque existe o cunho religioso. E faz muito sentido, porque já que somos um Estado laico, por que eu vou formalizar parceria ou investir em recurso público em uma instituição religiosa, né, para ampliar a divulgação da sua fé? Só que entrou as instituições religiosas. Qual o motivo, ou o que motivou, né, elas estarem? É porque elas fazem um lado social. E é visível, as igrejas cuidam de crianças, de idosos, cuidam dos ribeirinhos, né? Quantas igrejas aqui que desenvolvem as suas embarcações e vão fazer atendimento ali no Baixo Madeira, no Alto Madeira, e é muito expressiva a atuação dela. Então, o que se avalia nessa parceria quando repassa um recurso para uma instituição religiosa? Natureza jurídica, organização religiosa, conforme previsto na Receita Federal e também no Código Civil. O projeto. A gente não está falando da religião, a gente está falando, eu vou atender o investimento vem para o projeto específico. Exatamente. Não para a instituição. Não para a instituição, para o projeto. Então, tecnicamente, ela vai prestar conta referente ao projeto. E na hora da execução do projeto, eu não vou fazer uma separação. Você professa a minha fé, você não, então você não participa. Não, todos que precisam daquela política pública têm que estar dentro. Só que as cooperativas não estavam. Então, a OCB Sescop fez uma avaliação e mostrou os números para o governo federal. O governo federal, olha o tanto que a gente contribui com vocês. É tudo isso aqui, fora a Zemater da Vida, a Zanater, várias outras agências que trabalham diretamente com o produtor rural, com o cooperativismo, né, com essa produção. Então, apresentou os números, e são números muito expressivos da contribuição das cooperativas e principalmente em processos de parcerias com o governo, né, com a administração pública. Então, houve uma reavaliação. Em 15 de dezembro de 2015, houve uma audiência onde que trabalhava a inclusão das cooperativas já na Lei 13.204 de 2015, dezembro de 2015, onde as cooperativas voltam ao processo de parceria com a administração pública. Então, percebam a importância das cooperativas. A gente não está falando só de cooperativa de trabalho, né, cooperativas de produtor, a gente está falando também das cooperativas sociais. Sim. Das cooperativas que atuam diretamente com o ressocialização. Ressocialização, realmente, né, são cooperativas que estão dentro dos âmbitos, né, da penitenciária, desenvolvendo atividades. Então, existem outros tipos de cooperativas sociais, não somente nesse âmbito, mas também em linhas rurais, em outros ambientes, para desenvolver esse tipo de trabalho. Então, também é avaliado a perspectiva do projeto que está sendo aplicado. Exemplo, se a SEAGRE, né, que é uma das secretarias que trabalha muito com as cooperativas, está trazendo um implemento que seja um trator da vida, esse trator não é para atender os cooperados, é para atender a política pública que necessito daquele bem público. Então, se eu sou cooperado ou não cooperado, eu posso ter acesso ao bem porque é o bem público e eu preciso daquela política pública. Interessante, Rafael. Creuza, fala um pouquinho agora do trabalho da Cairon. A Cairon é uma empresa que está contribuindo para que outras empresas cresçam, com assessoria na área contábil, de administração. E depois eu vou perguntar para ela explicar o que é aceleração de startup. Aceleração. Isso aqui, para mim, é inglês, mas eu para todo mundo, né? Para todo mundo. É um nome diferente. Mas fala um pouquinho da Cairon e do trabalho de vocês. Fechou. Cairon, Centro de Administração Integrado, nós conseguimos colocar dentro dessa visão vários hubs. Então, quando a gente fala, somos um escritório de contabilidade. Sim, somos um escritório de contabilidade. A nossa atuação contábil está assentada sobre o terceiro setor. Nós somos especialistas em contabilidade do terceiro setor. Hoje, na nossa carteira, já passaram 106 associações assistidas pelo nosso escritório. E aí, quando eu falo assistida, eu falo desde a contabilidade, da captação de recursos, da regulação e por aí vai. Projetos e muitas outras coisas. Justamente. 2025, só para contribuir aí, nós fechamos o relatório em 18 milhões de recursos captados e 60 milhões prospectados já para 2026. A gente está bem feliz com esses números. Os números são bacanas. E mais feliz ainda estão os clientes de vocês que... Ainda mais empresas, né? As empresas que nunca... Principalmente as empresas que nunca ouviram sobre subvenção econômica, né? Mas é outra. E aí, o que a gente percebe? Creuza, o que mais vocês fazem? Nós temos a atuação... Eu vou primeiro chegar a falar
o que está distante da cereja do bolo e depois eu chego na cereja do bolo. Perfeito, perfeito. Com chantilly ainda. Justamente. A gente trabalha também com questão de incentivo tributário, que a gente até assiste a algumas empresas e a gente percebe que o público de Rondônia não percebe a potencialidade que nós temos. O governo do estado de Rondônia tem um programa chamado PIT, que é o Programa de Incentivo Tributário, que pode chegar até 85% de isenção de ICMS. E isso não chega lá na ponta. O meu amigo empresário não sabe disso, né? E a gente precisa pulverizar. Por exemplo, agora nós assistimos um cliente que o projeto dele era 200 milhões. E aí, imagine o impacto que nós conseguiremos gerar ao fluxo de caixa desse cliente, dado a contribuição de isenção de ICMS. E nós conseguimos 85% de isenção para ele e já começou a aplicação com o Diário Oficial no mês passado. Então, assim... porque Eu quero fazer uma pergunta para emendar, de repente Claro. você já coloca no bojo da sua resposta aí. Vocês atendem só empresas grandes ou aquela oficina mecânica, aquele restaurante, enfim, essas empresas menores, vocês atendem também? Porque toda empresa precisa de assessoria, Sim. gente. O empresário está lá focado no passivo, no ativo, o dinheiro que entra. E o dinheiro que não entra? E o dinheiro que não entra? E essa preocupação. E ele, às vezes, não tem tempo de pensar na questão administrativa e contábil. Fala para nós. O altos e baixos do empresário. É bem isso, e a gente sabe essa ondinha como é que é. Vou te falar um segredão. O nosso público está para essa segmentação de mercado. Olha. Nós queremos os pequenos e médios. Claro que nós temos contratos com grandes players. Esse, por exemplo, que eu te falei, é uma mineradora. Nós temos contato com algumas empresas em São Paulo. Essa empresa é de São Paulo em específico. E, claro, o cliente está batendo na porta, nós temos bons relacionamentos, nós vamos abraçá-los. Claro. Mas o nosso público, de fato, é esse público que nós verificamos que é pouco assistido pela falta de conhecimento, e a falta de conhecimento desse público, por exemplo, do microempresário, está porque o cara está lá fazendo o bolo para entregar a produção. Ele não tem tempo para parar, sentar e estudar o que ele tem na carteira que pode Às vezes ele não alavancar. consegue nem fazer uma planilha. Justamente. Uma planilha financeira. Não, Né, aí eu quero tempo, deixar bem... Justamente, eu quero deixar bem claro. Não é pela falta da técnica, da cognição. Nossos empresários são inteligentes pra caramba, mas é pela falta de tempo em especializar e buscar E às ferramentas. vezes saco para isso, né? Porque se o cara gosta de fazer bolo ou se gosta de consertar um carro, ele não vai ter saco para chegar lá e ficar calculando numa planilha de Excel. Sabe o que a gente brinca com nossos clientes? Você é a diva. A diva pop. O que uma diva pop tem que fazer? Estar Brilhar. no palco, brilhar, cantar, encantar o público dela. Desde que o backstage é nosso. Exato. É o que a gente São gosta. bastidores, né? Justamente. Já que a gente é perturbada a cabeça pra gostar de planilha, números, fazer pesquisa, é pior que a gente gosta mesmo. Eu gosto disso também. A gente gosta bastante. Então, perceba, a gente tá quanto acessório para essa galera. Então, primeiro que eu te falei aqui foi do incentivo tributário. Uma outra carteira que está pujando muito é a recuperação tributária. Nós conseguimos analisar as empresas e verificar os passivos tributários. Tem empresa que tem muita grana a recuperar de imposto que foi pago em bitributação, que a gente consegue resgatar isso para as empresas. E essa carteira também está latente, né? As pessoas nem percebem que tem isso a ser recuperado. Agora mesmo a gente está com um cliente que ele comentou, Creuza, eu não vou ter nada a recuperar. Eu falei, deixa eu fazer uma pesquisa para você. Ele tem 290 mil a recuperar. Aí eu falei, olha, para quem não tinha nada, já dá para tomar um belo suco no final do mês, né? Olha. E aí a gente vai brincando com isso. Até a gente chegar nas subvenções econômicas e nos processos de captação de recursos para o ente privado. Que Rondônia se despertou para isso, e eu até quero parabenizar os gestores públicos que olharam para essa percepção também. E nós temos aí fomento, subvenção, tanto do governo federal quanto do governo de Rondônia, para aplicar na empresa. Creuza, o que é subvenção? Gente, não se engana com essa palavra bonita. Subvenção é dinheiro público para desenvolvimento regional, para desenvolvimento econômico. Então, o governo está investindo na tua empresa. E detalhe, não reembolsável. Olha Você só. não paga de volta por isso. Agora, claro, o que você precisa fazer? Um projeto
e prestar conta desse projeto. Porque é dinheiro público, é o Você não meu, vai é o teu devolver o dinheiro. dinheiro, e a gente tem que dar uma satisfação à população, Ele né? tem que dar resultado lá no final. Justamente. Então, nada mais justo que tenha isso. Eu concordo na totalidade com a burocracia desses fatos. Certo. E, enfim, Rondônia já está nesse âmbito. Esse ano nós vamos para 2 hubs de fomento, aí, de subvenção. Nós temos o Tecnova, e o Tecnova, por exemplo, no edital passado, ele submeteu até R$489 mil por empresas para subvenção em eixos que desenvolvam tecnologia e inovação. Agora, Imagina Brasil... só, meio milhão no teu caixa para investir em projetos da própria empresa. Olha Justamente. aí. Justamente. É isso que chama de aceleração? Fala aí. Sim, as ideias, né? ideias. As ideias estão chegando ali, Aham. e aí você teve essa ideia, você escreveu a sua ideia, você foi aprovado. Então, você tem uma ideia em construção. Certo. E aí nós vamos para a tração dessa ideia. Quando a gente vai para a tração da ideia, é necessário que você tenha profissionais que tenham expertise em várias áreas, porque perceba, para nós que somos empresários, a gente é o Capitão Planeta mesmo, a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa, né? Capitão Planeta, muito bom. E aí o que acontece? Você não tem esse tempo, porque você troca o pneu com o carro andando. Verdade. Então você tem subsídios de contratar empresas que trabalhem com aceleração. E aí, existe hoje aqui em Rondônia, empresa daqui, gente, que está trabalhando com aceleração, que é justamente pegar a tua ideia e fazer a aceleração dela no âmbito de monitorar, de organizar, de trabalhar um planejamento estratégico para o empresário e toda a sua equipe desenvolver aquela ideia, porque a ideia do empresário é a ideia que foi selecionada. E aí, com os técnicos que têm o know-how em pesquisa, em inovação, em atividade econômica, vão ajudar esse empresário a desenvolver essas atividades. Olha só. Então, a aceleração é isso, é ir lá e ajudar o empresário a impulsionar A o seu enguinar, negócio. Exatamente. Isso mesmo. Olha só. É um foguete, dar uma- né? Um foguete que vai ser lançado, né? Você tá aqui, aí a aceleradora vem para colocar os propulsores e organizar e ajustar e colocar todas as ferramentas para que o empresário realmente voe. É isso aí. Interessante. E vocês estão nessa parceria, a Fapero, né? O Tecnova. A Fapero é a Fapero que organiza aí o processo Tecnova com recursos do FINEP, né? O pessoal que tem que o café FINEP- sim, tá? Apesar que nós Café tomamos bom. quase a garrafa toda De fato. antes da entrevista. Nós temos E FINEP, aí, né? Que é a peraí, eu financiadora. só cantei a pedra, Vai lá. mas eu preciso concluir. Aí a gente não tem pretensão nenhuma de fazer merchan aqui, até porque a gente quer que as pessoas percebam a qualidade e a expertise de cada área. Mas a aceleradora de Rondônia, que está credenciada, inclusive aprovada dentro do projeto da Fapero, é a IPEC, que é justamente uma empresa que vem para assessorar esses processos. Só para quem está aqui nos acompanhando entender, tem um edital da Fapero, que é o E Tecnova. abriu um edital agora, só para aproveitar que você está falando de edital, reabriu, na verdade, para a venda de mercado externo, Sim, a internacionalização Isso. também. Sim. E aí o que tem? Dentro do projeto do Tecnova, as empresas têm que escrever a sua proposta. A proposta pode chegar até R$489 mil. Desse valor, 60 mil reais a empresa já destina para a aceleração e 25 ou 26, salvo engano, ela destina para internacionalização. Entendeu? Então, já fica esses 2 entes carimbados, porque a ideia estratégica do governo não é apenas soltar o empresário com dinheiro na mão, é fazê-lo escalar. É, de fato, essa construção de inovação, ela possa ter penetração de mercado. Então, é uma ideia... Nossa, eu sou apaixonada por inovação e sou apaixonada quando a gestão pública consegue entender que não é só soltar dinheiro de qualquer forma, mas é fazer acompanhamento desse processo. Exatamente. E aí eles amarraram no edital isso. Pronto. Então, eu, quanto empresária, participei do edital. Conquistei lá minha pontuação e conquistei o projeto. Agora, eu tenho que contratar
essas empresas para me assistir. E aqui que tá a cereja, porque veja só, se fosse uma imposição do governo, o governo já ia me colocar quais empresas, né, que eu teria que contratar. Não, foi feito... Pode escolher qual empresa contratar. Justamente, Exatamente. foi feito chamamentos, aceleradoras do Brasil que queiram participar desse processo, tá aberto para vocês. E aí o que me encanta com essa aceleradora que eu acabo de falar aos senhores, que ela é daqui. A gente fala de aceleração, a gente tem hubs de inovação muito mais à frente de nós no Brasil, e a gente sempre estava concorrendo com os grandes, né? E aí, de repente, vem esta que tem expertise e atividades no âmbito do Brasil, mas que é daqui, é regional. Então, a gente percebe ali nós mesmos acordando para esse processo. E agora, eu, quanto empresária, tenho na minha carteira várias empresas ali que foram credenciadas e foram aprovadas por um edital de chamamento próprio, que eu posso escolher. E entre elas, eu tenho uma da região, que me conhece as minhas dores, E tá perto, né? Vamos tomar um café para discutir sobre nossas dores, né? Sabe do que nós passamos aqui, sabe dos nossos entraves e com certeza junto conosco vai apresentar soluções imediatas para o nosso problema. Estou apaixonada, Eu preciso de uma consultoria imediata. Eu posso falar alguma coisa dessa empresa aqui de Rondônia que você se referiu? Claro, fica à vontade. Você falou do IPEC, né? O IPEC é um instituto de pesquisa, nasceu como instituto de pesquisa, com foco em política, se desenvolveu, mas agregou pessoas com diversas expertises em área de administração, de contábeis, de direito, palestrantes e etc. Mas olha só, você contratar uma empresa que já é por excelência, um instituto respeitado, que atendeu e atende empresas de grande porte, né? Do Acre, passando pelo Amazonas, Rondônia inteira, inclusive multinacional implementada aqui, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Olha a importância de você ter uma empresa de pesquisa te assessorando o tempo todo e presencial. Sim. Né? Que é uma empresa daqui. Ela vai te trazer um diagnóstico do momento. Vai fazer uma análise do seu produto, do seu público-alvo, do seu cliente, questão logística. Ela vai trazer muitos números, muitas informações que vai te permitir ter uma visão privilegiada do seu negócio. Total. E você vai poder traçar o seu caminho a partir dali. E tomar decisões assertivas. Se eu tenho números... Exato. A prospecção do erro ela é muito menor se eu valido por vários caminhos. Se eu for nessa estratégica, qual é o meu ROI? Qual é o meu payback? Através dos números eu consigo ter essa previsibilidade. Exatamente. E aí a gente vê os empresários perdidos, né, nesse aspecto. Até porque quando a gente fala do fomento de 489 mil, a pessoa fala, nossa, é muito dinheiro. Muito dinheiro que se não for investido da forma correta, vai dar ao fracasso. Exato, a gente vai perder o dinheiro, na verdade, vai perder a oportunidade. Imagine só, eu pegar $500 mil ali, $500 mil e transformar em 2 e desenvolver esse investimento. Agora o detalhe importante, perceba a questão da política aí no desenvolvimento econômico. Sim. Talvez seja esse um entendimento do próprio governo e a atuação, tanto por meio da FAPER, por meio do FINEP, mas percebo aí o impacto. Se eu tenho ali $500 mil e é uma ideia que vai se desenvolver, agora qual é o retorno que o governo tem? Né? Se nesse último foram o quê? 14 empresas, eu acho, foram 14 empresas Tecnova, 3, foram 14. Se as ideias forem dando certo, ele vai tendo esse avanço, né, essa evolução. Agora, quanto de impostos eu consigo desenvolver vai muito mais do que o investimento que o governo está dando. Né? Porque você é o objetivo, tem... fazer o dinheiro circular e... Exatamente. Além de fazer o bem, atender a comunidade,
os negócios, fazer com que a economia se Você aumenta, Claro, você claro. aumenta o mercado de trabalho, você vai ter que contratar pessoal, né? Você vai ter que Claro. investir em produtos, né? Aí vai o ISS, aí você vai o ICMS, aí você vai trabalhar a questão de prestação de serviço, que vem o ISS e várias outras coisas que vai circulando e uma vai complementando a outra. Sim, sim. Olha só, dados de 93, para você ver como que essa brincadeira não é algo novo. 93, o Douglas North é um economista focado em desenvolvimento regional, e esse cara falou um negócio que tá aqui na minha cabeça, eu falei, tá totalmente certo. Ele foi Nobel, né, gente? Nobel da economia. Então, o que esse cara falou? Ele disse bem assim, olha, não existe desenvolvimento econômico desassociado de desenvolvimento regional, e vice-versa. Exatamente. Então, não tem como eu falar que eu vou desenvolver minha região se eu não fomentar a minha economia. Então, mais uma vez, o governo está aí, e a gente não está fazendo levantamento de bandeira política aqui, não. Eu estou falando da gestão, da eficiência governamental nessa tela que a gente está chamando de desenvolvimento. Exato. E independente de partido Sim. político, qualquer coisa, a FAPERA do governo do Estado. Sim. Né? E ela que está dando esse incentivo. Sim. Agora, eu estava pensando aqui o seguinte, as empresas têm 60 mil reais, essas empresas que vão receber esse recurso para aceleração, Sim. eles têm 60 mil reais para contratar uma aceleradora, certo? Sim, sim. Agora, observe bem, tem empresa que contrata pesquisa para avaliar o mercado, o produto e etc., que gasta 40, 50, 100, 200 mil numa pesquisa só. A empresa dessas que estão sendo aceleradas, contratando uma aceleradora que tem um instituto de pesquisa totalmente estruturado. Sim. Ela vai ter uma assessoria estatística e todos os outros benefícios da aceleradora durante 2 anos, 1 ou 2 anos, dependendo do contrato, Sim. pelo valor de uma pesquisa em alguma empresa. Sim. Né? Então, realmente é um investimento muito bom. Sim. Eu acredito que seria a melhor opção. Eu tenho certeza. Nós vamos desenvolver aqui com o nosso. Eu tenho Ótimo. certeza disso. Enfim, o que eu percebo para as empresas que já estão aí, vamos deixar bem claro, nessa prateleira hoje tem 14 empresas que podem submeter essa contratação da aceleradora. Mas temos boas notícias. Nós já temos no radar, agora, no mês de junho, mais tardar julho, o edital do novo Tecnova. Então já vai vir uma outra rodada para que empresas possam participar desse momento. Então perceba, Creuza, como é que eu faço isso? Primeiro, fica ligado na gente. Olha aí, legal. Fica ligado na gente para a gente passar essas informações para você, porque não é só participar do processo. E aí que vem o centro de administração atuando da forma como nós imaginamos. Porque não adianta eu escrever projeto de uma subvenção e trabalhar sobre um projeto econômico que demanda tempo, investimento, dinheiro, se eu não tenho a minha base consolidada. Qual é a base consolidada para isso? Após meu projeto ser analisado e apontado como enquadrado, eu tenho que trazer as minhas certidões e minhas documentações acessórias. E muitas empresas não têm documentações acessórias. Há exemplo de balanço patrimonial, que é algo básico, e tem um monte de empresas que não tem. Então percebe que a contabilidade ela tem que estar aqui, âncora desse processo. Então, quando a gente fala desse centro de gestão, é justamente para isso. A gente tem que ver o processo como um todo. E é nesse um todo que a gente participa quanto à aceleração de projetos. Porque a gente analisa as oportunidades de mercado de projeto, apresenta isso para o nosso empresário. Antes de submeter esse projeto, peraí, deixa eu fazer a análise aqui documental, como é que tu tá? Eu não fiz o balanço do exercício passado. Então, vamos dar aqui um pezinho no freio. Eu tô em débito ali com a Receita. Tô em débito com o município. Aí a gente tem que fazer todo um trabalho de regularidade para realmente deixar ele apto. No mínimo, a empresa apta, porque depois tem análise também do CPF do representante. Justamente. Então, a gente sempre faz essa análise prévia para a gente poder avançar com os outros processos. E isso é concomitante para empresas, para as associações, para todos os entes que estão envolvidos ali na nossa carteira. Beleza? Tá. Olha só, antes da gente
para a reta final. Vamos falar um pouco. Olha a minha piada, é a reta final, né? A reta final. Vamos acelerar. Vamos acelerar, Rondônia. Olha só, você falou que você é amazônida, você é daqui, você ama esse lugar, enfim. E as pessoas lá de fora não têm noção. Eles não fazem ideia da grandeza que é esse estado e do desenvolvimento, desse caminho de desenvolvimento que está tomando o estado de Rondônia. Vamos falar um pouquinho, porque eu me motivo com isso, cara. Eu fico muito empolgado com a produção, com o cacau, com a soja, com o tambaqui. Sou apaixonado pela culinária de Porto Velho, que é uma culinária que abrange desde o Nordeste, do Pará, da Amazônia, do Acre. Enfim, é uma riqueza. Fala um pouquinho, que eu vi que você gosta de Rondônia e gosta da Amazônia. Fala um pouquinho como você vê esse estado maravilhoso e rico. Eu acho que o nosso estado, pelos ciclos econômicos que nós passamos, aí a gente pode vir desde a época da borracha, da Maria Fumaça, e por aí vai, chegar na época das usinas. Das usinas. E agora, em qual ciclo nós estamos? Pois é, fala pra nós. Essa pergunta é uma pergunta que, quanto cientistas, porque nós também fazemos as pesquisas, a gente ainda não tem ela, mas eu folgo dizer que nós estamos no ciclo do desenvolvimento cognitivo da nossa região. Falou a palavra certa. É isso aí. A gente saiu da caixinha. Exato. Antes a gente tinha que importar conhecimento para cá. Antes os nossos empresários só davam credibilidade para aquelas empresas que fossem de São Paulo. Eu sou de São Paulo. E aí vinha um monte de picareta para cá, pegava o dinheiro dos nossos empresários e ia embora. Exato. Aí pegava o dinheiro e investia em casas de praia. Justamente. E aí é o seguinte, quem vem de fora não sabe que o estado de Rondônia é o estado brasileiro, com a maior diversidade cultural desse país. Aí o cara vem de Minas Gerais e quer implementar aqui a ideia que deu certo em Minas, vem do Sul, quer implementar alguma coisa que deu certo no Sul. Mas nós somos plural. Nós somos do Nordeste, nós somos de Minas, nós somos de São Paulo, nós somos da Amazônia, tem indígenas aqui, tem quilombolas, tem povo do Sul, tem CTG, não é isso? Então, é um estado muito rico, muito diverso, e se você não tiver uma visão antropológica profunda disso aqui, você não consegue compreender. Porque aqui nós aprendemos todas as culturas, agora quem vem de fora vai conhecer bem a cultura dele, né? E as outras, muito superficial, nós conhecemos a cultura. Total. Uhum. E olha só, sendo bem... Porque eu sou apaixonada por quem nós construímos quanto profissional. Eu sou apaixonada pela profissional que eu sou. Então, antes a gente sempre tinha referências fora do estado de Rondônia, né? E hoje nós nos vemos quanto referência fora de Rondônia é algo maravilhoso. Exemplo, agora na nossa carteira nós estávamos capacitando associações de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, que é justamente para a gente desenvolver o terceiro setor lá. Rondônia, Porto Velho, importando conhecimento para o Rio de Janeiro. Rafael Starr é coordenador do maior congresso de captação de recursos da América Latina, que é o Festival ABCR. Rondônia, importando conhecimento novamente. Então perceba que daqui a gente está tirando essas nossas percepções. E outros mais. A gente tem exemplo de pessoas assim que estão na referência nacional e são aqui de Rondônia. Rondônia exporta talento. E as coisas chegam aqui muitas vezes primeiro do que chega no Sul. Sabia? Informática, por exemplo, eu estava fazendo um curso técnico em informática em 97. Ninguém dos meus parentes, das pessoas que eu conheço lá do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, tinha um computador ou teve acesso a um computador. Eu estava fazendo curso técnico em informática. Então, aqui a tecnologia, o celular chegou bem primeiro. Nós estamos aqui perto da Zona Franca de Manaus, ali é uma entrada de tecnologia nesse país. Exatamente. A gente fazia consórcio, né? Consórcio para comprar um videocassete de 7 cabeças. Aí fazia o consórcio e ia lá, alguém em Manaus, de barco, e trazia os videocassetes. Tá aqui o consórcio e continua pagando o consórcio. Deixa eu só fazer uma retificação aqui na minha fala. Eu falei Arraial do Cabo, não, Paraty, pessoal. Paraty, para mim, para ele, para nós, para todos. É com vocês que nós estávamos. Olha.
Mas aí, Rafael, qual a tua percepção desse nosso desenvolvimento aí? Mas é isso amazônico? mesmo, e principalmente ampliou com a Covid, né? Assim, algo, Cara, apesar de ser algo negativo, mas algo positivo foi a quebra de barreiras. Porque hoje não importa onde você esteja. Se você é de Porto Velho, se é de Manaus, se é lá de Corumbiara, né? Não importa. O importante é que você tenha um conhecimento e pode transmitir ali para outros indivíduos, outras pessoas, outros grupos, né? Nos próximos dias, na verdade, principalmente eu, né, estarei em São Paulo desenvolvendo uma atividade lá e também de lá de São Paulo já estarei no Rio de Janeiro desenvolvendo outro tipo de atividade, né? Principalmente para essa outra atividade do Rio de Janeiro, ela é importante porque nós estamos aqui desenvolvendo as questões paralímpicas, os esportes adaptados a pessoas com deficiência. Então, a gente tem algumas instituições que atuam diretamente com isso e lá vai ter uma assembleia. Temos uma instituição, colocamos uma instituição aqui, referência em Rondônia, Sim. a única de Rondônia, que vai passar nesse processo e vai estar ali trabalhando uma cadeira específica para decidir as questões dos esportes, né, adaptados a essa realidade. Então, é o que a gente está construindo. Não somente no esporte, mas na cultura, no esporte, na assistência, na saúde. Então, a gente tem toda uma estrutura que a gente está realmente transformando a política pública em Rondônia por meio, não somente das empresas, não somente por parte do governo, mas totalmente por parte das organizações. E elas enxergarem que elas são importantes nessa transformação. E para encerrar, sabe qual é um dos valores da nossa empresa? E eu adoro esse valor. Isso. É a alegria. Ah, que legal. Você não vê empresas que têm esse valor da alegria. Por quê? Nós só seremos felizes e ter alegria no nosso dia a dia se a gente trabalhar com o que a gente gosta. E a gente gosta disso. E se eu consigo transmitir a minha alegria através do brilho do olhar para você, que é meu cliente, para outra pessoa, a gente está fazendo a nossa missão, cara. E para ser alegre tem que ser realmente um pouco, né? Fora da caixinha. Você sabia, Creuza, nós já extrapolamos o horário, mas só um parentezinho aqui. Tem um PhD lá americano que uma vez escreveu um livro sobre a felicidade. Sim. Ele disse que era o auge do ser humano, Sim. a felicidade. Aí ele foi contratado pela mesma editora para escrever um livro, um outro livro sobre felicidade, porque vendeu muito. Aí ele foi fazer a pesquisa, foi filosofar, né? E concluiu que o ápice do ser humano não é a felicidade. Felicidade é o objetivo. Sim. E que para chegar lá, ele precisa ter bem-estar. Então você precisa se sentir bem. Tem que estar bem para ser feliz. Então, você acertou nisso aí. Você disse que a gente precisa se sentir bem. Para sorrir, para ser alegre e para ser feliz. E é exatamente isso. Se nós não estamos bem onde nós estamos, da forma, nas condições que estamos, nós não conseguimos ser felizes. Nós precisamos buscar primeiro o bem-estar. Sim. Estando bem, estamos felizes. Nesse caso aí já vai entrar em Maslow, né? Maslow para subir, né, Sim. na pirâmide de Maslow. E também na sequência, né, de Maslow, a gente trabalha aqui o próprio Aristóteles. Na verdade, o próprio Sócrates, não Aristóteles, mas Sócrates quando fala, né, da felicidade do próprio indivíduo, né, no sentido de estar bem onde você está, onde que você gostaria de estar. Né, mas lembrando que isso oscila, né, porque o ser humano é essa oscilação, é igual o caixa da empresa, né, é igual o caixa da empresa, oscilação, a empresa tá feliz porque tá, aí tem dias, na maioria das vezes a empresa tá triste, porque realmente ela precisa manter ali as obrigações dela, que é a parte mais pesada que nós temos referente aos impostos. Por fim, Dejani, para a gente conseguir ofertar aos nossos clientes toda essa carteira que nós falamos aqui e mais ainda, que nós não tivemos tempo de falar, a gente só oferta quando a gente faz pesquisa. Então, todos os nossos dados, ele vem de fonte de pesquisas científicas. Eu não vou ofertar para você, quanto cliente, algo que a ciência diga que não é possível. Então, a gente tem a base consolidada na ciência, na busca dessa felicidade. Porque felicidade é qualidade de vida e a qualidade de vida estar assentado, claro, em você ter condições financeiras de promovê-la. E é isso que a gente quer para os nossos empresários. Ah, que legal. Pessoal, olha... Eu ia bater palma agora aqui, eu ia bater palma aqui. Felicidade. Pessoal, nós chegamos ao final, mas eu vou fazer o seguinte, nós vamos sair daqui, a hora que a gente dá tchau para vocês, nós vamos sair daqui, fazer outra garrafa de café e vamos continuar essa conversa, tá boa demais. E para poder liberar o Natanzinho, coitado, que tá ali, já passou do horário. Natan tá coçando a cabeça ali, o Natan. Natan é o cara, tá? Natanzinho que cuida aqui dessa parte, que gere essa questão dos podcasts. Ele é o cara. Obrigado, Natanzinho. Valeu, pessoal,
eu disse tchau, mas foi só pro Natanzinho. Creuza e Rafael, uma palavrinha final, um tchau pro pessoal aí. Agradecer essa oportunidade de estar aqui, né? Discutir, conversar e dialogar. Acho que é importante sempre apresentar coisas que estão vindo para Rondônia ou coisas que estão sendo produzidas e principalmente, né, as questões das inovações e aproveitar o momento que nós estamos passando. Acho que esse é o momento, não somente ser de trânsito, mas realmente que as coisas aconteçam aqui, não somente passe ou retire, mas que a gente comece a produzir e realmente se especializar nisso. É isso aí. Obrigado. E a minha fala é: empresários, não sejam Alice no País da Maravilha. Saiba onde você quer chegar. E quando você souber onde você quer chegar, nos procure, porque os caminhos a gente sabe te orientar. Foi boa, foi Pessoal, boa. obrigado. Até semana que vem. Abraço.